Voltei! Melhor episódio de Uma Família Perfeita até agora. Agora sim, a série finalmente andou, galera. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e, gente, que episódio maravilhoso foi o episódio 5 de Uma Família Perfeita. O que eu vinha reclamando nos episódios anteriores, nos vídeos anteriores, tudo foi dando certo aqui nesse episódio e agora eu vim rapidamente aqui comentar, porque esse episódio valeu a pena os 4 outros de espera que a gente teve. Bom, gente, esse 5º episódio a gente já começa a tratar a perspectiva da Natália. Enquanto os 4 primeiros episódios a gente viu a perspectiva da família Bennett, principalmente a perspectiva da Christine, agora sim a gente pode ter um contraponto assim melhor para descobrir quais eram as verdadeiras intenções da família Barnett, quem realmente eram os vilões, quem realmente eram os mocinhos. Bom, a verdade mesmo, galera, é que a Natália, ela realmente sempre foi uma criança, certo? Ela sempre foi uma criança, mas ela sofre sim desses problemas de nanismo. Mas como toda criança, bom, nem toda criança, mas enfim, ela tinha alguns problemas, ela tinha alguns distúrbios, ela era uma criança muito levada, ela fazia isso e aquilo, só que no entendimento da Natália, creio eu, aquelas coisas que ela fazia ali quando morava com os Barnett, era normal, era uma coisa inocente, de criança, de pegar os carrinhos e jogar na pista, e ligar, eu quero pizza, não sei o que, e a forma que a série foi pintando assim pra gente, foi pintando que realmente a garota era uma sociopata maluca, pirada, doida, uma Esther da vida. E agora, com esse 5º episódio, a gente vê o outro lado da moeda. Então, a gente viu que no final do 4º episódio, os Barnett levou ela para morar sozinha ali numa região. Era uma casa muito bonita, muito bem arrumada, tinha tudo do bom e do melhor. Eles deixaram a casa bem equipada, assim, de mantimentos. Tudo que ela podia ter, ela estava tendo ali. Mas, com um porém, ela era uma criança. Como que uma criança com problemas de nanismo ia conseguir cozinhar, por exemplo, ia conseguir subir em cima do armário para pegar as coisas? Gente, esses momentos ali da série foi uma sacada tão boa que me prendeu de uma forma que eu não conseguia desgrudar da tela. Foi um episódio com a mesma duração dos outros, só que foi o único que eu não senti a minutagem. Porque o roteiro, a direção desse episódio foi tão bem feita, tão bem estruturada, tão bem conduzida, e a atuação da imagem Fate como a Natália, cara, ela foi surreal aqui, ela foi monstruosa nesse episódio. O engraçado é que foi o único episódio que a Ellen Pompeo quase não apareceu e foi o melhor até agora. Sem ofensas, Ellen Pompeo. A gente viu ela fazendo esforços ali para conseguir pegar as coisas, para conseguir abrir o registro ali da banheira. Era muito dura, ela não conseguia girar aquele registro. Ela tentava subir nos armários, não conseguia. O que mais tinha ali era comida enlatada. Ela não conseguia abrir as comidas enlatadas. Ela pegava o negócio lá, tentava furar e não conseguia de jeito nenhum. Então tudo para ela ali era extremamente limitado, entendeu? Extremamente limitado mesmo. Ela tinha tudo à sua disposição, mas não tinha como fazer. Tinha um monte de coisa na geladeira, ela não sabia fazer comida, ela não sabia fazer isso e aquilo. Foi jogada para morar ali sozinha, sem saber da vida, sem saber como se virar. Então, ela não teve esse auxílio de falar, olha, já que você vai morar sozinha, você tem que arrumar as coisas, você tem que fazer a limpeza, você tem que fazer isso, aquilo. Não. Largaram ela ali e pronto, entendeu? Deixaram ela se virar ali sozinha, porque na cabeça dos Barnett, principalmente da Christine, ela tinha 22 anos. E a gente sabe que não é verdade, ela não tinha 22 anos. Então o que acontece? Tem um momento que ela tá tentando abrir lá o coisa lá em lata e ela se corta. Então ela sai ali no meio da vizinhança para pedir ajuda, para ver o que consegue e tal. E ela entra na casa de uma senhora. E a porta tava aberta, ela entrou, ela pediu ajuda, oi, tem alguém aí? E com a mãozinha machucada. E ela viu ali em cima da mesa um monte de donuts. E a menina tava morrendo de fome, porque só tava comendo conservados, enlatados, essas coisas. Gente, ela tava comendo o miojo cru.
Cara, a menina não foi nem orientada a fazer um miojo, que miojo é a coisa mais fácil do mundo, você sabe. Ela não sabia fazer. Como ela poderia saber como faz o miojo? Ela comendo o miojo cru. Cara, então ela acabou comendo os donuts lá da mulher. A mulher chegou, perguntou quem era ela, e ela explicou todo o beabá, e falou, não, olha, na verdade eu tenho 22 anos, é que eu pareço ser criança, é porque eu tava ali, eu precisava de usar seu telefone, que eu precisava ligar pra minha mãe, e eu me cortei. E elas, assim, fizeram uma grande amizade até então. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque teve um outro momento em que a Natália foi visitar de novo essa senhora e tava lá o neto dela. Não tô lembrado o nome do neto agora. E eles fizeram amizade. Só que a Natália disse que queria muito ver a mãe dela. O rapazinho falou que, se você quiser eu posso te levar até lá, eu sei andar de ônibus. E ela, nossa, sério? Sim, eu te levo. E os dois foram de ônibus, sozinho, duas crianças, pra não sei aonde. E eles pegaram ainda o ônibus errado, pegaram o ônibus pra ir pra outro canto. E eles voltaram, pegaram o outro ônibus voltando. Chegaram na casa e quem tava lá era a Val, aquela amiga da Christine. E a Val ficou assim, o que você tá fazendo aqui? E ela, onde que tá minha mãe e meu pai? Seus pais já estão chegando no Canadá. O que você tá fazendo aqui? E o garoto, ele já tava pé da vida, porque na cabeça dele, a Natália tinha enganado ele. Na verdade, dessa vez, realmente, ela não enganou ele. E ele ficou pé da vida. Perguntou pra ela quem era ele. E ela falou, não, nós somos amigos, não sei o quê. E ele, não, essa menina não é minha amiga, não. Ela me enganou, me trouxe aqui dizendo que a gente ia ter lanche quando a gente chegasse. E eu tô morrendo de fome e tal. Aí a Val falou, olha Natália, você tem muita sorte, ainda bem que eu tava aqui, porque senão eu ia chamar a polícia pra você. Aí levou o garoto de volta, levou os dois de volta pra casa deles. A mulher, a véia, ficou surtada, falou que, olha, você não devia fazer esse tipo de coisa, o que foi que deu na sua cabeça? Ele ficou apavorado e isso. E antes disso, o Michael já tinha ido lá de novo para ver como é que tava a casa. E a casa tava aquela zona, aquela feira, tudo sujo e tal. E o Michael, que era o bananão, que era o boboca, ele ficou assim, tão chato quanto a Christine. A Natália querendo a atenção dele, querendo o amor dele, e ele totalmente irredutível, tipo, não quero saber. E falou, olha Natália, pelo amor de Deus, faça uma limpeza aqui de vez em quando coloca o lixo ali pra fora. Olha o estado dessa casa, nossa, nem parece uma moça de 22 anos, e isso e aquilo. Gente, foi assim, uma série de absurdos. Cara, foi um episódio assim com muitas coisas, com muitas camadas. Foi um episódio tão bem feito, tão bem construído, dentro daquilo que a narrativa estava construindo, ou pelo menos tentando construir nesses 4 primeiros episódios. E tem até um momento que, quando a Natália tá assistindo TV, ela vê a mãe dela ali na TV e falando do livro. Então ela foi até uma biblioteca, ela procurou lá pro rapaz, o bibliotecário, onde que eu posso encontrar um livro que a minha mãe escreveu. Ela foi, achou o livro, ela saiu dali correndo, pegou o livro, catou, saiu correndo, e ela ficou muito triste quando chegou em casa, viu a foto da família e ela foi excluída. Gente, ela foi excluída de tudo, ou seja, eles apagaram completamente a existência da Natália. Então a Natália existe apenas pra eles, pra cabeça deles, só que pro restante do mundo a Natália não existe. Então eu fiquei pensando, cara, o que deve ter passado na cabeça dessa menina? Gente, é muita coisa, porque isso aconteceu e foi exatamente isso. Eu peguei depois o caso real e foi exatamente assim que as coisas aconteceram, que as coisas desenvolveram. Beleza, depois de tudo que aconteceu, da Natália ter saído com esse menino e tal, alguns dias depois a Christine apareceu. A Christine apareceu lá, aí a Natália ficou toda feliz, achando que ela foi lá pra ver ela. Ela pergunta, mamãe, você tá indo me levar pra casa? A gente tá saindo, você veio me buscar? E ela, você vai se mudar, porque você foi expulsa dessa casa. Então, a Christine levou ela pra uma outra casa, mais longe. Gente, e era uma casa, em vista da outra, eu diria um bairro até nobre, né? Um bairro nobre, uma casa muito bem arrumada, com tudo plano, entendeu? Tirando as limitações de que as coisas eram tudo no armário, mas era uma casa bem ajeitada, uma casa muito boa para se morar. Inclusive, eu gostaria de morar numa casa daquela. Só que essa outra que a Christine levou era uma casa completamente sustentável para uma pessoa
com nanismo e com problema nas pernas. Tinha uma escada enorme para poder subir e chegar até a porta. E ela estava subindo com tanta dificuldade e, tipo, a Christine cagou. Tipo, ai, nossa, pelo amor de Deus, não, deixa eu levar essa bolsa aqui, é a última vez que eu faço isso. E largou ela lá, largou a menina lá e falou para ela que teve que implorar pra Val e pra senhora lá não chamar a polícia pra ela, mas que da próxima vez que ela aprontar, fizer alguma coisa, que vai colocar ela na cadeia, e ainda forçou ela a mentir. Forçou ela a dizer que quando alguém perguntar quem ela é, para dizer todas as coisas que ela fez, ou seja, tentou envenenar eles, disse que iria matar os filhos dela e enrolá-los com um cobertor e enterrar no quintal, entre várias outras coisas que a Christine meio que impôs na cabeça dela para que ela declarasse isso quando ela fosse interrogada. É tanto que a primeira cena do episódio é justamente esse interrogatório, depois que as cenas voltam algum tempo antes. Então, gente, olha, melhor episódio até agora, o episódio mais bem desenvolvido, o episódio mais bem roteirizado, a atuação da Imogen Fate foi assim implacável, ela brilhou, ela foi uma leoa aqui, a menina desse tamanhozinho, ela foi gigante aqui nesse episódio. Cara, foi o melhor até agora, foi o melhor até agora na minha opinião, e eu acredito que os próximos, finalmente a gente vai ter algumas questões aí para solucionar, entre aspas, esse caso e ver como vai ser os desdobramentos aí desse novo arco da Natália agora morando sozinha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.